Nossa Juliana Rosa tem informações de coxia do Banco Central a respeito da taxa de juros brasileira. Vem mais aumentos por aí, Ju? Bom dia para você. Vem mais aumentos, mas o Banco Central não pretende acelerar o passo, Megali. Bom dia para você, para Carlinha, para Sheila. Bom dia aí para o nosso ouvinte. Essa discussão toda de até onde vai os juros, ela começa a ganhar cada vez mais força a partir desses dados de inflação. A gente trouxe aí os detalhes ontem aqui, assim que saíram os dados da prévia da inflação oficial de novembro, que foi um resultado que veio bem mais forte do que o previsto. As previsões de inflação voltaram a subir para esse ano, para o ano que vem. Para esse ano aí já está em torno de 4,7%, 4,8%, quando o limite da meta de inflação do governo é 4,5%. Isso vai empurrando a inflação para o ano que vem também, porque como a nossa economia é muito indexada, ou seja, tem muita coisa do ano que vem que é reajustada com base na inflação desse ano, por exemplo, aluguel, condomínio, escola, plano de saúde, o salário mínimo. Então, a gente tem essa natureza que é levar para o ano seguinte essa inflação do ano anterior. Então, por mais que boa parte dessa alta da inflação agora recente tenha a ver com questões climáticas, que normalmente o Banco Central não leva em consideração para poder tomar a decisão de aumentar juros, porque não adianta aumentar juros se teve seca ou choveu muito, enfim, não vai fazer diferença no preço do tomate, por exemplo. A questão é que essa inflação ela acaba gerando um resultado do ano que é muito forte e que acaba se espalhando pela economia, né? O número em si ele acaba sendo uma referência para os reajustes do ano seguinte. Então, o Banco Central acaba tendo que ser mais duro ali na política de juros para poder conter a inflação. É difícil puxar a inflação do Brasil para baixo. Agora, o que eu apurei ali nos bastidores é que tem uma discussão ali principal hoje no Banco Central, que é a discussão entre a dose do remédio. Aquela discussão, sabe, que a dose certa cura a doença e a dose errada mata o paciente. A diferença entre o remédio e o veneno. E tem essa discussão ali e a percepção de que é preciso ir devagar para não matar o paciente. Devagar, entre aspas, né? Porque meio ponto percentual ainda de alta de juros, vai ter mais uma reunião esse ano. O juro já está em 11,25% no Brasil, então deve subir para 11,75%. E para o ano que vem, as projeções indicam que deve subir até 13%. Deve ter ainda uma continuidade desse processo de alta. Mas o Banco Central resiste ali, tem muita gente achando que ele tem que dar uma acelerada nesse ritmo de alta de juros. E o que os dados já estão percebendo, e essa é a discussão ali dentro do Banco Central, é que já tem dados mostrando a economia perdendo força por conta desse ritmo já que seria suficiente para puxar a economia para baixo, para desacelerar a economia. No próprio dado ontem de inflação, os dados de serviços, que a gente falou muito aqui ao longo do ano, serviço de cabeleireiro, serviço médico, né? Toda essa parte de serviço, ela estava muito pressionada por conta do mercado de trabalho aquecido. Então, o serviço ele tem um peso muito forte de salário. Então, quando tem muita gente empregada e você precisa de uma boa mão de obra, você tem que pagar mais. Então, o aumento salarial estava se refletindo nesses serviços. O que a gente já percebe nos dados de ontem mesmo e outros agora mais recentes é que essa inflação de serviços ela já está perdendo fôlego. Ninguém sabe se é suficiente, mas vai ser interessante a gente acompanhar o quanto que o Banco Central, Megali, Carlinha, Sheila, vai precisar carregar nesse remédio amargo dessa alta de juros para puxar a inflação para baixo. Por isso que certamente o Gabriel Galípolo, que é o próximo presidente do Banco Central, foi chamado pelo presidente Lula essa semana para participar das reuniões sobre o corte de gastos, porque ele sabe bem que ele precisa agora entregar um bom corte de gastos para que o Banco Central não precise subir tantos juros. Então, estou acompanhando toda essa negociação, porque vai fazer muita diferença, né, gente? Até onde vai esse juro, a inflação, para o crescimento do ano que vem.
Eu não me conformo. Eu sei, a Juliana já explicou pra gente, a gente já entendeu, a economia brasileira tem uma dinâmica própria, muito diferente das outras. Vou dar um exemplo. Quando eu morei fora, eu fui abrir uma conta num banco americano. E aí o cara viu lá quanto dinheiro eu tinha aplicado aqui, no meu banco. E, pô, era uma graninha razoável. Na época o dólar valia 1,8, né? Então, pô, é uma graninha razoável. Ele falou, começou a me chavecar, por que você não coloca aqui no nosso banco? Tem uma tradição centenária. Era aquele Chase. Banco maravilhoso. Eu falei, não, o meu banco me oferece 11% de juros ao ano. Aí o cara abriu o olho assim, ele... Mas isso não se sustenta, esse banco vai quebrar. Eu falei, inquebrável. O cara meio que não entendeu. Como assim? Eu tô aqui oferecendo 0,8% ao ano, eu tô 11%. Como? Isso não se sustenta. Mas sustenta-se. É a nossa dinâmica, é o nosso jeitinho. Mas eu não me conformo. Os Estados Unidos estão lá, cheios de inflação, e os caras levantam os juros para 4%, tá todo mundo tirando a cueca pela cabeça. Aí aqui a gente fala de 13%. Porque o país tá crescendo, né? Tem essa. Cara, eu não me conformo com isso. Como pode? Entendo, mas não me conformo. Entendo, mas não, mas é isso. São as idiosincrasias realmente do Brasil, né? É um juro realmente estratosférico. E essas questões, por exemplo, nos Estados Unidos, Megali, a galera não fica olhando para a inflação passada, não tem nada a ver, né? Começou o ano, é um novo ano, né? Não fala, não, vou reajustar seu aluguel porque a inflação do ano passado foi tanto, né? É outra dinâmica, então isso faz muita diferença. A questão da indexação é muito do nosso passado, né? Também de você preservar seu poder de compra, ainda a história da hiperinflação, mas já tem tanto tempo, né? Acho que precisamos rever muitas coisas aqui, né? Tá certo. Precisamos. Juliana Rosa volta com outros números, análises, notícias exclusivas amanhã neste mesmo horário. Até, Ju. Até.